Você já pensou em usar podcast como estratégia de conteúdo para sua marca? Meu nome é Virginia Martuchello e aqui nesse vídeo eu vou te contar quais as vantagens de fazer um podcast para sua marca. Quando a gente pensa em marketing de conteúdo, muitas vezes vem na nossa mente produção de vídeos, produção de e-books, textos para blogs, e muitas vezes a gente esquece que o universo da produção de conteúdo pode ser muito maior que isso. Muitas pessoas ainda podem achar que podcast é uma modalidade muito iniciante, mas o que os números dizem é muito ao contrário disso. Segundo um artigo de uma comunidade de podcasts do Brasil, teve um crescimento enorme no número de downloads, saindo do 13º lugar para o 2º lugar no ranking de países a consumir a mídia. Hoje em dia o Brasil tem mais downloads de podcast do que o Reino Unido e a Austrália juntos. Agora eu vou citar aqui para você 7 motivos que vão te fazer querer fazer um podcast para sua marca. O primeiro deles é que é um universo muito novo e por isso aqueles que começam primeiro tendem a sair na frente a maioria das vezes. A gente pode pensar o podcast como um oceano azul. Tem infinitas possibilidades dentro dele. Apesar do crescimento do podcast, ainda são poucas empresas que têm investido nessa mídia. O segundo ponto é que o podcast ele tem um baixo custo de produção. Isso porque a gente tem que se preocupar única e exclusivamente com o áudio. A gente não tem que se preocupar com uma câmera, com uma iluminação, com um figurino. Então isso diminui bastante a produção desse conteúdo. O terceiro ponto é super importante, que é o podcast tem um alcance móvel. O que isso quer dizer? Ele pode ser introduzido na nossa rotina em qualquer momento, seja limpando a casa, seja no trajeto de um lugar para o outro. Então, ele tem essa facilidade de ser consumido do que, por exemplo, um artigo de um blog que demanda um pouco mais de atenção, demanda um pouco mais de tempo para você consumir aquele tipo de conteúdo. Já o podcast a gente consegue fazer ali lavando uma vasilha, às vezes dentro do carro, em qualquer lugar, em qualquer situação. É muito fácil de consumir o podcast. E o fato de ser muito fácil de consumir o podcast significa que mais pessoas estão cada vez mais dispostas a consumir o podcast. Quarto ponto é que o seu podcast pode ser extremamente nichado. A gente sabe dentro do marketing de conteúdo que quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. E mais uma vez no podcast isso é super importante que você tenha um nicho, fale sobre o conteúdo do segmento da sua empresa. Então, se sua empresa fala sobre alimentação saudável, você vai fazer um podcast ali com profissionais da saúde, o que seria muito interessante. Com isso, você tem a possibilidade de debater vários assuntos dentro do seu segmento com várias pessoas diferentes, o que vai deixar o seu podcast completamente dinâmico e ainda por cima vai educar a sua audiência. Tópico número 5 é que o podcast te possibilita formatos variados. Isso quer dizer que você pode fazer debates, conversas informais, entrevistas, você pode trazer temas para serem debatidos e o mais legal, você pode trazer perguntas da sua audiência para poder serem respondidas ali no seu episódio. Ponto número 6 é que o público do podcast, ele é muito fiel. Por quê? O podcast a gente está ali falando no ouvido das pessoas. Isso traz uma conexão muito forte, uma proximidade muito grande com a sua comunidade, o que é excelente. Pelo fato do podcast poder ser muito nichado, o seu público já fica ali fidelizado, porque cada vez que ele consumir, ele vai querer consumir cada vez mais do seu conteúdo, porque você vai ter sempre algo novo para poder trazer e aprofundar em vários assuntos também. 7º ponto, você vai gostar de saber que é o ouvinte de podcast, ele compra. Segundo a última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Podcast, juntamente com a Rádio CBN, mais de 60% dos ouvintes declaram já ter comprado algum produto ou algum serviço anunciado em um podcast. Essa mesma pesquisa mostrou que 61,4% das pessoas dão mais atenção a anúncios que têm a ver com o episódio debatido. 43% das pessoas dizem que o motivo de valorizar o anúncio feito pelo podcast é devido ao desconto oferecido para os ouvintes. Se você aí já escutou um podcast, você sabe, quando rola ali algum anúncio, sempre tem uma condição especial para os ouvintes. Então, quando você for traçar essa estratégia, pense sempre em trazer uma condição especial para quem está ouvindo. E aí, o que você acha de começar a planejar a produção do seu podcast? Aqui na Hubify, a gente já começou o projeto Hubcast e já tem o primeiro episódio para você escutar. O primeiro episódio juntamente com a Isa Toledo, nossa rede de conteúdo, social media e design. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder pra você. Tchauzinho e até a próxima!